Oi, gente, tudo bem? Sou Marcele Lopes, psicóloga, e hoje eu vim falar para vocês sobre a imaturidade emocional e a dificuldade em saber lidar com as frustrações, tá? Então, como eu já disse em alguns vídeos anteriores, a nossa infância, os nossos primeiros anos de vida, ele tem muita importância na nossa formação, na nossa vida adulta. Então, o que a gente pode reparar? Uma pessoa que ela tem essa dificuldade emocional, que ela tem essa dificuldade em aceitar um não, em lidar com as frustrações, geralmente isso, ele vem lá da infância, tá? Então, por exemplo, aquele tipo de mãe que é muito protetora, né? Não deixa o seu filho nem andar descalço, por exemplo, enfim, protege de todas as formas possíveis e não deixa que essa criança lá, ela conheça o mundo, que ela enfrente as dificuldades por si só, essa criança ela vai ser um adulto com essa dificuldade de ouvir um não, com essa dificuldade de frustração. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte: nem sempre as coisas vão dar certo, nem sempre as coisas vão sair como a gente deseja. E a gente tem que estar preparado para lidar com isso, né? Para contornar essa situação, para ver uma outra possibilidade, o que eu posso fazer disso, de que jeito eu posso fazer com que isso dê certo. Às vezes não tem como ser da maneira que eu quero, então eu tenho que adaptar, né? Enfim, eu tenho que refletir sobre isso, no que eu estou errando, a gente precisa estar preparado para esse tipo de reflexão, né? E isso se observa lá desde a infância. Então, o que a gente vê muito são os extremos, né? Ou aquela mãe que é muito punitiva, né? Muito rígida, e acaba também não deixando seu filho se desenvolver, e aquela mãe que é extremamente permissiva, né? Então, os dois lados a gente encontra aí uma situação que é complicada, porque lá na vida adulta vai se desenvolver, né? Então, eu venho recebido algumas dicas aí, algumas perguntas, né, pelo Instagram, sobre essa dificuldade, principalmente no homem, né? O que acontece? A gente vive numa sociedade machista, né, ainda hoje, então a gente tem aquele tipo de mãe e família, né, enfim, que tem essa visão de que a mulher, ela nasceu para cuidar da casa, né? Então todos os afazeres domésticos é a mulher que faz desde criança, né? E o homem é privado disso. Tá? Então tem algumas famílias, algumas mães que elas ainda têm esse tipo de pensamento. Então, por exemplo, né, se a mãe ela tem um casal, somente a menina ela faz as atividades domésticas, por exemplo, o menino não faz. Né? Então o que acontece? Esse menino ele vai crescer com essa visão de que é a mulher que tem que desempenhar essa função. E o homem o homem da casa, enfim, ele que vai trabalhar, ele que vai dar o sustento, essa visão limitada. Então ele cresce com isso. Por quê? Porque a própria mãe, lá desde a infância, não permitiu com que ele fizesse as tarefas domésticas. Então o que vai acontecer? Essa pessoa ela não vai se desenvolver emocionalmente, né? Ela vai ter uma dificuldade aí em relacionamento e ela vai buscar na parceira um complemento da mãe, tá? Então é o que acontece muitas vezes, os homens não estão preparados para assumir responsabilidade, para assumir um casamento, para assumir as tarefas de casa. Quando você tem um filho também é a mesma coisa, a sociedade ela impõe que esse papel ele é da mulher, né? A mulher ela deve cuidar da criança, trocar fralda, enfim. E não, a gente tem que mudar isso, né? O pai, o homem, ele também tem que fazer tudo isso, tá? Então tá muito enraizado, né? Por conta da nossa sociedade machista ainda nos dias de hoje. Então isso, gente, vem lá de trás. Então, se você é mãe de menino, o ideal seria os mesmos direitos, os mesmos deveres, tanto menino quanto menina. Essa questão dos brinquedos também não existe isso, brinquedo para menina, brinquedo para menino. A gente tem que criar de formas iguais, né? Para que no futuro, né, na vida adulta, eles saibam se desenvolver emocionalmente, tenham maturidade emocional. Então muita gente veio me questionar essa dificuldade, né, no parceiro, em de repente assumir um casamento, assumir aí uma relação, dificuldade em ajudar nas tarefas domésticas, dificuldade com a criança. Isso é muito enraizado, né? Isso é muito lá de trás. Então, se essa pessoa cresce com essa visão, é difícil desmistificar isso, é difícil contornar isso, tá?
Então, desde o princípio, lá na primeira infância, a gente tem que ter essa visão e poder passar isso para os nossos filhos, tá? Para que eles cresçam de forma saudável, cresçam sem essa visão estereotipada, certo? Bom, pessoal, é isso que eu queria falar para vocês, tá? Quem tá vendo aqui no YouTube, não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho, né, para ficar por dentro dos novos vídeos. Se você estiver vendo pelo Instagram ou Facebook, não esqueça aqui de curtir, comentar, marque alguém que precisa de repente ouvir isso, que é importante para essa pessoa, tá? E compartilhe meus vídeos. Tá bom, pessoal? Obrigada. Tchau, tchau.